Olá pessoal, então hoje eu vou falar em Marx, que eu no vídeo passado disse que ele desenvolveu o socialismo como ciência, né, o socialismo científico, e que ele cometeu alguns equívocos, como é normal num processo científico, né? A ciência do século XIX, ela achava que trazia verdades certas, mas depois no século XX a ciência descobriu que ela não traz verdades certas. E isso é a primeira coisa a falar sobre Marx. Marx era um cientista do século XIX. Então ele achava que as verdades do método que ele descobriu, o socialismo científico, trariam verdades certas, ou seja, teriam um determinismo histórico. Aquilo aconteceria daquele jeito, certo? Que acontece? Ele, como todo cientista, partiu do empírico, ou seja, ele olhou a história, ele olhou principalmente a Revolução Francesa, mas para desenvolver uma teoria científica a partir dos dados empíricos, tu precisa ter algum conhecimento, tu precisa ter alguma ferramenta. E a dele era principalmente Hegel. Marx era um jovem hegeliano, né? E lá pelas tantas ele se diferenciou do Hegel. Né? Por quê? Primeiro vamos ver o Hegel. O que pensava o Hegel? O Hegel entendia assim que a história se desenvolvia segundo a marcha do espírito ou segundo os ditames de uma razão astuta, mas que era de qualquer maneira decidida as coisas num campo fora das possibilidades do ser humano, ou seja, num campo metafísico, né? E o ser humano seria mero marionete nesse jogo da história. Então é como se está um rio em movimento, a história, né? E nós estamos nesse rio, mas a gente não pode controlar o fluxo do rio. No máximo a gente se coloca de maneira adequada dentro desse fluxo da história, né? E que ao ser humano, o ser humano não tem como antecipar os acontecimentos. No máximo ele reconhece as coisas depois delas já terem acontecido. Era a visão do Hegel, certo? Já o Marx, que era um jovem hegeliano, lá pelas tantas ele se diferenciou, como eu disse, do Hegel. Ele disse: não, Hegel, não é assim não. Eu descobri como as coisas funcionam. E a história é movida por uma luta de classes. Não tem nada de espiritual, não tem nada de espírito, não tem nada de metafísica. Né? Sim, são forças materiais, por isso o materialismo dialético, e forças econômicas. Né? Porque a ciência do século XIX, ela se caracterizou também por isso. Ela negou toda a metafísica, né? E acreditou poder explicar as coisas totalmente pela matéria, pelo materialismo, porque ela se espelhou, né, nos grandes progressos da física de Newton. Né? Então esse era o paradigma da ciência. Bom, Hegel achava, eu esqueci de dizer, que esse movimento era um movimento dialético, ou seja, ele se dava quase como um diálogo, digamos assim. Uma coisa que ele foi pegar lá do Heráclito, antes do Sócrates ainda, né? Um movimento que seria assim: a realidade presente é uma tese, digamos, né? É uma tese a respeito do mundo, mas tem uma contradição, que é uma antítese. E essa contradição, ela força a tese, até que nessa disputa entre tese e antítese, cria-se uma nova síntese. E essa nova síntese, por outro lado, vai ser então a nova tese, a nova realidade, que vai ter também uma antítese, que vai crescer, 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 até criar uma nova síntese. Então esse era o movimento, mas se dava assim sob um comando fora do mundo, né? Numa instância metafísica, digamos assim. E o Marx pegou isso e disse: é um materialismo, é um materialismo dialético, é uma dialética, mas materialista, de tal maneira que assim, tu tem um estado, e aí dentro desse estado econômico, social, cultural, tu tem uma contradição, né? Mas essa contradição é principalmente econômica. É uma disputa pelo excedente, pela riqueza. É uma luta de classes, ou seja, são classes disputando o excedente, né? E a contradição que tem ali dentro vai crescendo até que supera e vai para uma síntese. Então ele viu isso que a burguesia fez. A burguesia seria a contradição dentro da sociedade medieval. Né? Por que contradição?
Porque a burguesia, o comércio, ela precisava crescer, ela precisava se relacionar, ela precisava comerciar. E o mundo medieval não permitia, tolia o crescimento da burguesia, porque era um mundo cheio de controles, cheio de direitos de Deus herdados, né, reis, e enfim, e a burguesia teve que romper esse mundo para conseguir realmente o seu máximo potencial, e que foi o advento do capitalismo. E o Marx disse, e esse novo momento, que é o capitalismo, tem também uma contradição. Qual é a contradição? É que aquele que faz tudo, ele não é dono, ele não usufrui do seu próprio trabalho, que é o proletariado, a classe trabalhadora, que vai crescer, o Marx viu, já está crescendo, já está se organizando, até que ela vai superar, e vai então expropriar os expropriadores, ou seja, vai pegar todos os meios de produção, que foi ela mesma que fez, e vai fazer uma sociedade sem classes. E no primeiro momento vai ser uma coisa meio violenta, né, porque ele viu a própria sucessão da Revolução Francesa, que foi violenta, sangrenta, até fazer uma nova sociedade. Então no início tem uma ditadura do proletariado, certo? Então, e a classe trabalhadora, ela esteve junto com a burguesia na tomada do poder, né, na Revolução Francesa, na tomada da Bastilha, certo? Só que ali ela foi classe em si, o Marx disse. Ela foi classe em si. Mas num segundo momento ela vai ser classe para si. Aí ela vai tomar os meios de produção, vai expropriar os expropriadores, vai instituir uma sociedade sem classes. Que é o que, pessoal? Aquele velho sonho da terra sem males. Porque o mal é o quê? É o capitalismo, é a propriedade privada, é a ganância, é o individualismo. Então, em certo sentido, o Marx instaurou ali uma espécie de luta de bem contra o mal. Porque também ele disse que a religião e toda a metafísica não existia, era fruto da ignorância. A religião era o ópio do povo. Então, no século XIX, ele acabou ocupando o lugar das coisas certas, das coisas absolutas que a religião geralmente ocupa, e o Marx ficou nesse ponto, o marxismo ficou nesse ponto. Então o marxismo também ficou quase como uma luta do bem contra o mal, ou seja, o mal é o sistema capitalista, que é a origem de todos os males. E o socialismo vai ser então a redenção. Imaginem vocês, isso detonou, digamos assim, uma utopia que tomou corações e mentes durante mais de meio século, e praticamente toda a intelectualidade era de esquerda, né? Mas eu digo que ali, nessa formulação do Marx, tinha equívocos que se mostraram depois. Por quê? Vamos primeiro à questão da experiência da União Soviética. A União Soviética, Lenin, né, Trotsky, tomaram o poder na Rússia e derrubaram, né, os reis. Ainda não tinha nem se instaurado o capitalismo, mas eles saltaram direto para dentro do socialismo, tentando instaurar o quê? Uma sociedade sem classe. E eles realmente, durante muito tempo, tentaram arrancar esse espírito do capitalismo, espírito do mercador, né? Inclusive estatizaram praticamente tudo. Tiveram um grande custo social. Realmente muitas pessoas morreram, realmente muitas pessoas perderam seus pequenos negócios, porque tinha que extirpar aquele espírito, né, do negociante, do lucro. Então nem pequenos negócios não existiam praticamente. Então isso realmente teve um custo social, mas que se justifica dentro da visão que, enfim, a história ela tem que andar, né? Só que não deu certo. Por que não deu certo, pessoal? Nós vamos ver agora nos equívocos de Marx por que a experiência do socialismo real não deu certo do meu ponto de vista. Muito bem. Então, quais foram os equívocos dessa formulação científica? Né? Que é normal numa ciência. A ciência vê naquele momento. Assim como a física newtoniana parecia que tinha acabado com todas as possibilidades de conhecimento na física. Não tinha mais nada a descobrir. O próprio Newton disse isso. Depois de mim, não tem mais nada a descobrir quanto à matéria. Eu já descobri tudo. Só que não, depois se viu que quanto à matéria ainda tinha muita coisa mais a descobrir, né? A física moderna, que é a física quântica, a teoria da relatividade, mostraram que, enfim, a matéria
não é exatamente aquilo que o Newton tinha descrito, que em certos momentos ela se comporta de maneira diferente, certo? Deixemos esse assunto em suspenso por hora. Porque eu digo isso? Porque a física quântica virou hoje a panaceia de todos os males. Qualquer coisa que tu não entende, tu mexe uma física quântica aí. E não é bem assim para quem conhece um pouco de física quântica. Mas não é esse o assunto desse vídeo. Enfim, então o Marx também, naquele momento, ele viu aquilo que estava ali, ele não poderia ver muito adiante. E a ciência, ela não consegue prever tudo até o fim. Ela pode até prever o fim, mas o meio, como vai acontecer, é muito difícil, no caso da ciência social. Bom, vamos aos equívocos de Marx. Primeiro, ele não viu uma coisa muito importante quando ele analisou a sucessão do feudalismo para o capitalismo e inferiu como seria a sucessão do capitalismo para o socialismo. Ele não se deu conta de uma coisa, que o feudalismo tinha todo um conjunto de classes e o capitalismo tem todo um outro conjunto de classes, certo? E que não foi uma classe dentro do conjunto das classes do feudalismo que fez a revolução. Foram todos esse conjunto de classes de fora que fizeram a revolução. Imagina assim, é como se fossem duas frutas. Uma é laranja, então aqui tu tem semente, tu tem casca e tu tem polpa. As três são laranja, certo? E aqui tu tem uma outra fruta, a maçã, que tem semente, tem casca e tem polpa. Mas é outra fruta. E foi essa outra fruta que cresceu e tomou conta do lugar e botou a primeira fruta de lado. Ele nem acabou com a outra fruta. Porque essa primeira fruta, a laranja, que é o feudalismo, como eu disse para vocês, continua, em certo sentido, no mundo, que são a aristocracia agrária, ou os mais conhecidos no Brasil como os ruralistas. Eles continuam com as três classes, né? Ele só foi tirado de lado e uma outra fruta ocupou o lugar. De tal forma, pessoal, que tu não pode dizer que é a classe trabalhadora que vai fazer a nova sociedade. É uma outra coisa que vai vir de fora, certo? Então essa tensão entre burguesia e trabalhadores, que é uma luta de classes que existe, ela serve para desestabilizar o sistema, mas é uma outra coisa que vai surgir, certo? E será que essa outra coisa vai surgir? Sim, ela inclusive já surgiu. Acontece hoje o que aconteceu quando a burguesia começou a crescer, e a aristocracia agrária achava que a burguesia não ia em lugar nenhum, e ela não entendia como uma coisa positiva aquela sociedade burguesa. E, no entanto, a sociedade burguesa cresceu e veio a suplantar a sociedade da aristocracia agrária. Da mesma maneira, existe uma coisa já no mundo que a esquerda não olha direito, que ela tem preconceito contra isso, que eu vou dizer o que é daqui a pouco. Eu já disse num vídeo, mas vou repetir de novo. Então, é outro conjunto de coisas. É uma outra coisa que vai chegar, certo? E que já está aí. E que propicia o quê? O quê? O socialismo, justamente o socialismo ela propicia. Justamente essa terra sem males, justamente, pelo menos a terra sem males que nós podemos fazer aqui no mundo, que vai ter ainda os limites da finitude humana, da finitude animal, da finitude, enfim, da matéria, né? Mas esse é outro assunto que nós vamos tratar depois. Por enquanto nós estamos tratando da realização do socialismo, ou dessa terra sem males, ou desse regime de abundância no mundo. Ele é possível de ser realizado. E ele, em certo sentido, já está aí. É preciso só que a gente se dê conta. Bom, o segundo erro que o Marx cometeu, que se relaciona com o primeiro, é que ele não se deu conta que a burguesia ela não expropriou a aristocracia agrária. Ela não foi lá e tirou as terras. Vocês me entendem? Ela deixou a aristocracia agrária tocando. Ela só ajudou a aristocracia agrária com a sua técnica, para ela se tornar mais produtiva, num primeiro momento, né? E no segundo momento, ela aumentou ainda mais a produtividade da produção agrícola e passou a extrair todo o excedente, deixou a produção agrícola só com o suficiente para ela tocar, né? Justamente por isso que esse pessoal aí se diz, né? se diz crucificado pela indústria, pelo comércio e pelos bancos, que é justamente a burguesia. E é verdade, porque o produtor rural, tanto grande como pequeno, geralmente ele
ele ganha o suficiente para tocar o negócio dele. Ele não acumula tanto assim como, por exemplo, acumula no capitalismo o comércio, a indústria e os bancos, que passaram a ficar com excedente. Então, logo, esse novo sistema que vai suceder o capitalismo, ele não tem que acabar com a produção burguesa, ele precisa dela. Inclusive, ele tem que dar mais condições para a produção burguesa e mais longe ainda. Mas ele vai pegar e extrair o excedente de dentro da produção burguesa. Será que ele já está aí e já está extraindo esse excedente? Já está extraindo esse excedente. Então é uma outra coisa. Que mais? O Marx não se deu conta, e a esquerda ainda não se deu conta, o marxismo não se deu conta, que a revolução que vai levar ao socialismo, ela não é violenta, simplesmente porque essa nova coisa não é violenta. Até porque a classe trabalhadora também não é violenta. A classe trabalhadora tem interesse sim no socialismo, né? Porque ela vai ter melhores condições de vida, ela vai, enfim, poder sair da fome, da falta de recursos, da falta de perspectivas, para uma grande parte da classe trabalhadora, né? Então ela tem interesse, mas ela não é violenta. Então quando a esquerda pensa que vai dar um golpe violento, ela está se equivocando, porque a burguesia é muito melhor se tratar da violência. Ela teve que ser violenta para botar o regime do feudalismo de lado, e ela é mais violenta pela própria característica do capitalismo, do capital que ela comanda, né? Que é mais egoísta, que é mais centrado em si, que é mais individualista. Então, e a classe trabalhadora e o socialismo é um regime de esclarecimento, é um regime que a revolução se dá na mente das pessoas, que elas têm que entender isso, e elas têm que entender que é possível realizar e que nós temos tudo para realizar, porque nós somos a maioria. Basta que a gente comande politicamente, implemente as medidas que tem que implementar e convença todo mundo, né? A maioria vai se convencer. E a burguesia e os proprietários rurais podem também serem convencidos, o que vai ser melhor, inclusive, para eles. Certo? Então não tem nada de violência, nem de povo na rua, não necessariamente tem que ter povo na rua, que ultimamente, dependendo de como tu sai para a rua, tu perde pontos. Porque o pessoal pega e usa isso e distorce, e pega uma coisa que falou e bota lá e faz uma fake news. Então é mais inteligente que a gente haja, né, nos embates que virão agora, na construção dessa sociedade, menos com violência ou menos com atos assim desse tipo que pode dar margem, sabe, a construir mentiras. Vocês me entendem o que eu estou dizendo? Estou falando para a esquerda. Naturalmente eu não sou dono da verdade, sou aberto à discussão, certo? A terceira coisa muito importante de entender, eu já falei um equívoco do Marx e do Ricardo também, né, do David Ricardo, onde o Marx pegou essa teoria. Eu já falei num vídeo, e é uma coisa muito importante de se entender, apesar de que às vezes é sutil assim, mas ao mesmo tempo é difícil de entender, é o seguinte, que existe uma diferença entre produção material ou produção de produtos, de mercadorias, serviços, enfim, produção e valor. São duas coisas diferentes. Elas têm relação, é verdade, mas são diferentes. Por exemplo, eu posso produzir um óculos, certo? E ele valer 10 reais. E depois, sei lá, ele, por algum motivo ele vira moda, por a marca, ele pode passar a valer 100 reais. E aí, o que foi que criou esse valor? De 10 para 100? Não teve trabalho nenhum. Vocês me entendem? Da mesma coisa, eu posso ter ações de empresas e elas podem dobrar, triplicar de valor sem trabalho nenhum. E assim por diante. Então, valor é uma coisa, trabalho e produção material é outra coisa. Isso é importante de entender, porque existe um valor imenso hoje no mundo, imenso, sabe? Que não foi produção, não saiu da produção. Ele surgiu, o Marx tratava isso como fetiche, o fetiche da mercadoria, porque ele colocava um valor negativo nisso. Só que, veja, essa é a porta para tu pegar valor e designar para as pessoas. Por quê? Por que o capitalismo não consegue ir adiante do ponto que ele está? Porque ele não consegue estender valor para as pessoas que não trabalham. Ele não consegue. Ele tem limitações quanto a isso. Vocês me entendem? Porque o capitalismo, ele pensa
no imediato, no lucro. Então ele pensa que isso é uma despesa desnecessária. A pessoa tem que trabalhar. Só que a pessoa não precisa mais trabalhar, sabe por quê, pessoal? Por causa da automação, cada vez mais, cada vez mais. E a automação ela pode ir a um limite muito maior do que está hoje. A ponto do ser humano realmente se livrar do trabalho, de praticamente todo o trabalho, que é o socialismo, a libertação do homem do trabalho. E vocês me entendem? A voltar para aquele ponto que a humanidade vivia do apanho, vivia sem trabalhar, né? Que no fundo é o sonho do socialismo, da Terra Sem Males. Mas por que a humanidade passou toda essa história? Porque ela não tinha condições de fazer a sociedade segundo os desejos do ser humano naquele momento. Então ela teve que trilhar todo esse caminho de desenvolvimento da técnica, só que ela chegou no ponto. Agora ela já pode realizar, certo? Então o problema do capitalismo é esse, ele não consegue pegar valor e transferir para esse pessoal que poderia consumir mais. Alguém tem que fazer isso em nome do sistema, porque o próprio sistema vai se beneficiar. Por quê? Porque esse pessoal vai entrar para dentro do mercado e vai gerar inclusive mais produção para o modo de produção burguês, vocês me entendem? Só que o comando tem que ser outro. Um pouco parecido do que a China faz hoje. A China faz um pouco isso hoje, né? O comando lá está pensando no chinês. Mas para o burguês, digamos assim, o cara que tem indústria, que tem comércio, que tem bancos, por exemplo, na China, para ele está ótimo, porque está crescendo, está crescendo, está crescendo. É mais ou menos isso que tem que ser feito no mundo. Cada um à sua maneira. Vocês me entendem? Aliás, de um modo global, né? Uma hora dessas tem que se estabelecer uma governança global que pense isso, que pense... Isso depende, pessoal, do esclarecimento, não depende de ir para a rua, de quebrar nada, porque se nós formos para a rua quebrar, nós vamos perder. Depende do esclarecimento, depende de nós esclarecermos as pessoas, certo? Então, o valor já existe, e ele pode existir muito mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Estado, a nível global, pode emitir uma moeda global para comprar ações de empresas e ficar com uma parte de todas as empresas do mundo, por exemplo, na mão desse coletivo estatal. Global, não é dos Estados Unidos, nem do Brasil, nem da China, é global. Imagina se o Banco Mundial, uma espécie de Banco Mundial, vai ter a propriedade de uma grande parte das ações. E os dividendos dessas ações podem gerar uma renda global e condições mínimas, máximas até, de vida para todos, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não vai prejudicar ninguém. Por quê? Porque a produção vai aumentar e nós vamos entrar para um reino de abundância. E quem vai fazer? As máquinas, pessoal. As máquinas podem fazer praticamente tudo, sabe? E basta a gente entender isso, não ficar contra essas novidades, a financiarização, a globalização. Esse é o caminho de realização. Vocês me entendem? Muito bem. Dito isso, então eu vou simular aqui um debate né, entre o Marx e o Hegel, porque o Hegel diz que é a marcha do espírito, a razão astuta, que é o equivalente do meu algo alguém, não me pergunte quem. É a mesma coisa, né? Mas eu acho que o meu é melhor do que o Hegel, né? Porque é uma coisa impessoal, enfim, que engloba tudo, inclusive os próprios deuses, né? Muito bem. Então Marx diria assim: não, Hegel, tá vendo? Vai se construir o socialismo. E eu estava certo, foi uma luta de classes, foi a ação do ser humano que construiu, né? Tá vendo? E o Hegel poderia dizer: não, querido Marx, você está enganado. Porque enquanto você ficou aqui entretendo as pessoas com essa história do socialismo, capitalismo, luta de classes, as pessoas aí discutindo, até hoje eles estão discutindo isso, né? Nas redes sociais, é uma loucura. A razão astuta foi lá e fez o que tinha que ser feito, e já está feito, e agora só nos cabe reconhecer. Vocês me entendem? Então, quem é que vocês acham que tem razão? Eu acho que os dois têm razão, porque as coisas sempre acontecem assim. Tem uma instância, aliures, como dizia o Kant, fora do mundo, que parece que ela comanda tudo. Eu digo que parece porque isso é uma hipótese, pessoal.
Eu não sou um líder religioso, né? Eu sou um filósofo. Então, esse algo, alguém não me pergunta quem, ou essa razão astuta que parece interferir, a gente vê um sentido nisso. Eu estou dizendo que é uma hipótese. É uma hipótese que a gente tem que pensar. Se pode ou não, se é ou não. Tudo indica sim que tem um comando fora, que as coisas funcionam e vão para um lado e vão indo. Inclusive, dentro dessa visão, eu diria assim, é um equívoco pensar agora que o mundo vai acabar só porque ele está mudando o clima. Se essa instância Lures, né? Se essa razão astuta, se esse algo, alguém não me pergunta quem, bolou tudo isso, ele sabia que o ser humano faria isso nesse momento. Ele sabia que ia ter derretimento das calotas polares. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Talvez seja justamente para que a Terra hoje possa ser configurada de outra forma, até mais produtiva, para que a gente possa alimentar a todos. Mas isso não tem nada a ver com passar boiada, o ir queimando o mato. Claro que não, né, pessoal? É entender tudo que está em jogo, não ficar nesse vai acabar o mundo, meu Deus, não tem para todo mundo, porque é fácil para quem já consome achar que não tem para os outros, né? Mas todo mundo quer chegar num padrão legal. Então, até chegar um padrão legal, eu acredito, tem condições, tem condições. E para isso a gente tem que esclarecer essa questão, entender e não ficar com preconceitos em relação a coisas que talvez sejam a solução justamente daquilo que a gente está procurando. Certo, pessoal? Então, voltando de novo a Marx e Engels. Por um lado, as coisas acontecem segundo o comando Alures. Por outro lado, que é o sentido teleológico que eu falo, certo? E também tem o sentido de causa e efeito que vai acontecendo pela ação da gente aqui no mundo. Então as duas coisas se complementam. Tá? Espero que essa confusão toda eu tenha colocado de forma inteligível. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.